E se o mal tivesse entrado na sua casa antes mesmo da noite chegar? Talvez você tenha fechado a porta, apagado as luzes, mas por dentro a alma continua acordada. A mente acelera, pensa na família, na saúde, no trabalho, nas notícias ruins e em tudo aquilo que você não consegue controlar. Por fora, tudo parece muito tranquilo. Por dentro, há um turbilhão de coisas acontecendo e ninguém vê. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, você não precisa enfrentar essa noite interior sozinho. Esta oração não é para tratar o Salmo 91 como uma fórmula mágica de proteção. Esta oração é um convite para voltar ao abrigo de Deus, com fé e confiança. A palavra diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Habitar é permanecer, é voltar todos os dias, é fazer de Deus a casa da alma e não apenas uma lembrança nos momentos de necessidade. Então, antes de pedir, vamos permitir que nosso coração encontre abrigo. Traga diante do Senhor a sua preocupação. Deus sabe o que você carrega. Não precisa falar, basta deixar Ele agir. Respire com calma. Chegou o momento. Onde a alma se coloca sob o cuidado do Altíssimo, o mal começa a perder força e a confiança volta a acender, como uma pequena luz por dentro. Há momentos em que não conseguimos pedir solução. Pedimos abrigo. Antes de entender o que fazer, o coração cansado só deseja descansar em algum lugar seguro. Talvez você tenha chegado aqui assim, tentando permanecer firme, mas por dentro, sentindo que já não consegue vigiar e proteger todos que ama. O medo, muitas vezes, entra na casa antes da noite chegar. Ele aparece quando você pensa na família, na saúde, no trabalho. Também aparece no silêncio, quando a mente começa a imaginar tragédias e roubar o descanso antes de dormir, a cabeça fica a mil. Isso cansa o corpo. Você não consegue descansar direito. Aperta o peito e deixa a fé como uma vela no escuro. Ela ilumina, mas na escuridão total, apenas essa vela não é o suficiente. É nesse lugar que o Salmo 91 nos acolhe. O Salmo não fala de procurar Deus em uma emergência. Ele fala de permanecer, voltar, criar intimidade, rotina, fazer do Senhor a sua casa. Não é fórmula mágica de proteção. É convite a permanecer em Deus quando a vida parece sem defesa. A diferença entre pedir proteção e tentar controlar tudo. Pedir proteção é entregar a Deus aquilo que amamos. Tentar controlar tudo é carregar sozinho cenários possíveis, como se a preocupação pudesse impedir toda a dor. Deus nos chama à prudência, ao cuidado e à responsabilidade, não ao desespero. Quando a insegurança começa a tomar conta da rotina, até as coisas simples parecem difíceis. Uma mensagem que demora a chegar já aperta o coração. Um filho que sai de casa para comprar pão já desperta medo. Uma notícia, uma dor no corpo, tudo parece carregar uma ameaça escondida, você sente que tem algo errado. A alma entra em estado de alerta, como se precisasse vigiar cada detalhe para impedir que algo ruim aconteça. É aqui que o Salmo nos ensina a dizer: meu Deus, em quem confio? E talvez essa frase não saia de você com força e confiança. Talvez ela saia tímida, com a voz embargada. Mas a confiança não precisa chegar pronta. Muitas vezes, ela nasce justamente quando repetimos diante de Deus aquilo que o nosso coração ainda está aprendendo a viver. Confiar não é fingir que não existe perigo, também não é fechar os olhos para as responsabilidades. Confiar é reconhecer que você não é Deus. É fazer a sua parte com prudência, amor e discernimento, sem transformar a preocupação em morada. Porque a alma que vive preocupada o tempo todo vai se esquecendo de descansar como filha, como filho amado do Pai. O Salmo também diz: Ele te livrará do laço do caçador. E nem todo laço aparece como ameaça clara. Alguns laços se parecem com prudência, defesa, comparação. Algum sentimento considerado positivo, mas não se deixe enganar.
Por isso, esta oração não pede apenas livramento dos perigos externos. Ela também pede libertação das prisões interiores. Senhor, livra-me do medo que tomou o lugar da fé, da preocupação que se tornou vício, da ansiedade que me faz esquecer que estou sob teu olhar. E aqui é importante lembrar, o Salmo 91 não é amuleto. A força dele não está em repetir palavras, mas em rezar com fé, humildade e coração voltado para Deus. O abrigo do Altíssimo não é superstição, é presença, confiança. É voltar para o Pai quando a insegurança tenta mandar na alma. Existem batalhas que acontecem sem testemunhas. Ninguém vê quando a pessoa se deita cansada e, mesmo assim, não consegue descansar. Ninguém vê quando uma lembrança volta no silêncio da madrugada, quando a culpa a aperta, quando o medo do futuro cresce, quando a saudade de alguém machuca. Preocupações que parecem ocupar todos os espaços da alma. É por isso que o Salmo nos diz: não temerás os terrores da noite. Essa noite não é apenas a escuridão que chega quando o dia termina. É também a noite interior, aquela que aparece quando a mente acelera, quando o coração perde a paz. Meus irmãos, Deus também está presente nessa noite. Ele não se afasta quando você fica vulnerável. Ele não despreza sua oração quando ela está entre pensamentos confusos. Ele conhece as lágrimas que não caíram, mas escorreram por dentro. E, mesmo quando a resposta não chegou, a graça pode estar sustentando você no silêncio. Quando a família se torna a maior intenção da oração, o coração parece carregar muitos nomes ao mesmo tempo. Colocar essas pessoas sob o abrigo do Altíssimo não é deixar de amá-las. É reconhecer que Deus ama cada uma delas mais do que você consegue amar. O Salmo também diz: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Essa proteção de Deus nem sempre vem com sinais visíveis. Muitas vezes, ela acontece de maneira sutil. Uma inspiração para evitar um caminho errado, uma força interior para resistir ao vício, um pressentimento sem explicação, uma paz sem justificativa, assim do nada. A esperança cristã não nega a dor, mas impede que a dor seja maior que o amor. Talvez Deus ainda não tenha mudado o cenário por fora, mas Ele pode estar agora fortalecendo você por dentro. Então, neste momento, pense em um medo diante de Deus. Diga em silêncio aquilo que mais tem pesado e peça uma graça para hoje. Serenidade, prudência, coragem, proteção para sua família ou libertação de um pensamento ruim que insiste em voltar. Onde a alma se abre ao Altíssimo, a noite continua sendo noite, mas já não é solidão. Existe uma luz acesa ali. Agora é hora de colocar debaixo das asas do Senhor aquilo que você não consegue proteger sozinho. Sua casa, sua família, sua saúde, tudo aquilo que tem tirado sua paz. O Salmo diz: Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Essa é uma imagem de cuidado, ternura, de abrigo para quem já tentou ser forte por tempo demais. Entregar a Deus não é fugir da realidade. É fazer o que está ao seu alcance com humildade, prudência e amor. E depois, parar de carregar aquilo que ultrapassa suas forças. Talvez, depois desta oração, exista uma conversa necessária, um pedido de perdão, uma decisão mais madura, uma atitude concreta, uma ajuda que você precisa buscar. A fé não nos tira da vida. A fé nos dá força para atravessá-la com Deus. O Salmo também diz: Porque se uniu a mim, eu o livrarei. Permanecer unido ao Senhor é mais do que rezar uma vez e esquecer. É voltar durante o dia, quando o medo reaparecer. É repetir baixinho: Meu Deus, em vós eu confio. É transformar essa frase em uma pequena vela acesa dentro da alma, especialmente quando os pensamentos tentarem escurecer tudo de novo. Neste momento, entregue ao Altíssimo a sua vida. Entregue quem está longe, quem está doente, quem perdeu a esperança, quem precisa de proteção, discernimento e paz.
Não entregue como quem exige controle sobre tudo, mas como quem reconhece que Deus é Pai e que a sua misericórdia alcança todos os lugares onde nossas mãos não conseguem chegar. Antes da oração final, faça um último gesto interior. Respire. Recorde uma frase do Salmo 91. Coloque uma preocupação diante de Deus. Diga, no silêncio: Senhor, eu me abrigo em Ti. Talvez nem todos os problemas sejam resolvidos ao fim desta oração, mas algo pode ser recolocado no lugar certo, o seu coração no abrigo do Altíssimo. E quando o coração volta para Deus, mesmo no meio da luta, ele encontra uma paz que ninguém não consegue dar. Com esse sentimento agora, de coração mais leve e entregue a Deus, coloque a mão em seu coração, feche seus olhos, se concentre nesse instante naquilo que importa nesse momento. Entregue sua proteção ao Altíssimo, Ele cuidará de você. Senhor meu Deus, eu me coloco agora na Tua presença e entro, com humildade, no abrigo do Teu amor. Eu não quero me aproximar de Ti com pressa, nem com palavras vazias. Quero chegar como estou, com minha fé, minhas fragilidades, meus medos e tudo aquilo que pesa em silêncio dentro de mim. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu me sinto inseguro, Tu continuas sendo meu refúgio. Obrigado pela vida, pela minha casa, pela minha família, pelo pão de cada dia, pelas graças que percebi e também por aquelas que me sustentaram sem que eu conseguisse enxergar. Obrigado porque, até aqui, a Tua misericórdia não me abandonou. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes tentei controlar tudo. Tentei prever todos os perigos, carregar todas as preocupações, proteger todos que amo com minhas próprias forças. Perdoa minhas impaciências, meus desesperos, minhas faltas de confiança e as vezes em que deixei o medo ocupar o lugar da fé. Hoje, eu entrego a Ti a minha mente, o meu coração, a minha casa e a minha família. Entrego meus filhos, meus pais, meu casamento, meus familiares, meus amigos e todos aqueles que trago no coração. Guarda cada um sob a Tua proteção. Alcança aqueles que estão longe. Cuida dos que estão doentes. Sustenta os que trabalham sob pressão. Visita os que atravessam uma noite interior. Senhor, livra-me dos perigos que eu vejo e também daqueles que eu não vejo. Livra-me das armadilhas externas e das prisões interiores. Liberta-me dos pensamentos repetitivos, da ansiedade, da comparação, da culpa, dos rancores antigos e de tudo aquilo que rouba minha paz. Acalma minha alma, ilumina minhas decisões. Dá-me prudência para agir, coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado e serenidade para entregar o que não depende de mim. Que a Tua palavra seja luz no meu caminho e que o Salmo 91 seja para mim um convite diário a permanecer sob a Tua sombra. Nossa Senhora, Mãe de ternura, passa na frente da minha casa e da minha família. Intercede por mim junto a Jesus. Ensina-me a confiar, a esperar e a permanecer fiel mesmo quando a resposta demora. Espírito Santo, sopra sobre meu coração cansado. Reacende minha fé, consola minhas dores escondidas, fortalece minha esperança e coloca dentro de mim a paz que vem de Deus. Senhor, eu me abrigo em Ti. Minha vida está em Tuas mãos. Minha família está em Tuas mãos. Meus caminhos estão em Tuas mãos. E mesmo que nem tudo esteja resolvido, eu escolho confiar. Meu Deus, em Vós eu confio. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Meu Deus, em Vós eu confio. Se você gostou desse momento, deixe o seu like para que o vídeo atinja mais fiéis e fortaleça nossa comunidade de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando colocar a família sob o abrigo do Altíssimo. E antes de sair, receba esta bênção. Que Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde, seu trabalho, seus caminhos e suas decisões. Que
Que o Altíssimo guarde sua entrada e sua saída. Que Jesus acalme o seu coração. Que o Espírito Santo ilumine sua mente. Que Nossa Senhora interceda por todos aqueles que você ama. Que a paz de Cristo permaneça em sua casa. Que a sua alma descanse sob a proteção do Altíssimo. E que, quando o medo voltar, você se lembre, o abrigo de Deus continua aberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.